Alô? Boa noite, senhora vereadora, boa noite, senhores vereadores, boa noite aos funcionários, boa noite a todo o público que está presente. Sejam todos muito bem-vindos a esta Casa de Leis. Havendo o número legal de vereadores, conforme verificação de assinatura na listagem de presença, e conforme determina o artigo 122 do Regimento Interno, declaro aberta a presente sessão. Dando continuidade, senhora presidente, inscrito para fazer uso da palavra, referendado pelo vereador Everson Mesquita, na condição de convidado, o senhor Arnaldo Kruchinski, presidente da Associação dos Muladeiros Casco Duro, e do senhor presidente da Associação Paranaense de Tropeirismo, o senhor Jefferson Pelizari Lopes, para se pronunciar a respeito do projeto de lei de número 49, de autoria do Poder Executivo. Eu convido, então, o senhor Arnaldo para que possa fazer uso da tribuna, fazer as suas explanações. Desde já, muito obrigada pela sua presença e fique à vontade. É muito prazeroso tê-los aqui, todo o pessoal dos muladeiros, doutor Eunice, muito obrigada pela sua presença, doutor André, nossa procuradora jurídica. E a palavra está com o senhor Arnaldo. Eu quero cumprimentar a presidente da casa, Ivone Portela, e assim fazendo, estendo o cumprimento a todos os vereadores presentes. Quero cumprimentar o público presente a essa reunião, em que nós fomos convocados, e estamos aqui, né, principalmente para falarmos sobre e darmos informações sobre esse evento que vai ser feito agora na sua 6ª edição, a Festa do Carneiro. A nossa fala aqui seria muito rápida, né? No sentido de darmos informações com relação à entidade, uma vez que nessa Casa de Leis nós já fomos reconhecidos como uma associação de utilidade pública. Depois disso, nós somos reconhecidos como de utilidade pública estadual pela Assembleia. Então, isso já é uma pista de que aquilo que a gente faz ou as ações que a gente tem não são feitas ou tomadas em benefício próprio de nenhum dos associados, e sim de toda uma associação que, inclusive, faz parte da coletividade e contribui com a coletividade. Como nós tivemos algumas informações de declarações feitas, né, sobre a festa e sobre a composição do grupo, a gente, antes de falarmos especificamente da festa, nós vamos dar algumas informações a respeito da associação, porque a falta do conhecimento das pessoas com relação àquilo que é feito, já que não é divulgado, que não se faz assim propaganda daquilo que a associação faz, nós vamos fazer questão de primeiramente apresentarmos a associação, para que ela existe, quais são os objetivos, o que a gente faz especificamente. Acho que assim, com essa gama de informações, os vereadores ou até a comunidade podem então fazer um juízo daquilo que a gente faz e de que maneira a gente faz, né? Então essa associação Muladeiros Casco Duro, ela foi constituída, ela é uma entidade naturalmente que já foi reconhecida, e ela está, sim, tem seu CNPJ, está em dia, uma associação ativa e legalmente constituída da melhor maneira que o direito permite, né? Nós, então, constituímos essa associação legalmente em 2008 e já em 2007 iniciamos, então, essa atividade de tropeirismo. O que se tem que entender é que tropeirismo, da maneira que nós encaramos, ele é cultura. E talvez para algumas pessoas seja difícil entender que tropeirismo, da forma que nós estamos fazendo, divulgando, seja que isso é cultura. As pessoas hoje assistem muito televisão e para aquele pessoal lá da Rede Globo, cultura é o teatro, né? Teatro é cultura, teatro é cultura, a música é cultura. Cultura é nós voltarmos os nossos olhos para a nossa história, para a formação da nossa composição. Então, muitos dos antepassados, por ter vivos, né,
dos presentes esteve ou está ligado ao tropeirismo, que se confunde com o desbravamento, que se confunde com o desenvolvimento, que se confunde com trazer o desenvolvimento para as regiões, que era feito ao lombo de burro, de cavalo, etc. Nós, então, temos na nossa associação o objetivo esse, de fomentar a cultura. Então, a associação não está lá para fazer muita propaganda, além da parte da cultura, naquilo que é possível, a gente colabora com a comunidade. Nós, então, quando começamos a associação, decidimos fazer uma sede. A sede é para a gente jantar lá, fazer churrasco? Não. E também. A sede existe, nós fazemos treinamentos dentro da sede, nós emprestamos a sede até para o Poder Público Municipal, para as entidades da cidade, ou seja, poderíamos citar diversas situações em que lá se está usando o ambiente. Naturalmente que você não pode dividir o que não se tem, né? Então, um dos primeiros esforços nossos foi justamente fazermos a sede. A sede hoje está pronta, está sendo usada, existe atividade semanalmente lá na nossa sede. Essa nossa associação, ela sempre teve muita transparência. Em todas as atividades que a gente desenvolve, nós fazemos questão de prestar conta, que é uma coisa muito simples, né? Nós, a cada evento que se faz, que entra dinheiro, sai dinheiro, nós fazemos de maneira que ninguém receba nada em dinheiro e que tudo que seja arrecadado vá para o banco e a gente possa, então, prestar contas. Nós sabemos que não são muitas as associações que fazem isso. A nossa leva isso muito a sério. Não se admite de nenhum dos sócios pegar um centavo que seja da associação. A gente não faz isso sozinho. Existe uma diretoria, existem colaboradores, o pessoal que está lá é composto, essa associação é composta de gente que tem muita vontade, que tem muito para dar e que trabalha junto e faz os eventos acontecerem. Só assim, como exemplo, ó, esse aqui é um livro de ata. Todas as reuniões, todo o histórico, todo o passado, sempre está feito, está assinado, está documentado. Então, a associação tem essa maneira de gerir as coisas. Para isso que a gente quer primeiro fazer essa pequena apresentação, para depois nós entrarmos dentro da festa do Carneiro. E nessa apresentação, a gente quer também esclarecer que dentro dos associados, dentro das pessoas que compõem o grupo, existe uma diversidade muito grande de pessoas, assim, com relação às atividades que desenvolvem. Nós temos empresários, temos advogado, delegado, tem juiz, tem lixador, tem agricultor, tem funcionário de empresas. Esse pessoal não está lá reunido em função de ser uma determinada classe, porque a diversidade é tão grande e faz com que as pessoas estejam unidas e justamente por esse objetivo da cultura do tropeirismo, do amor aos animais, a mostra dos animais, aos bons tratos que a gente normalmente faz. Então, a composição que nós ouvimos, que ela está composta de ricos e empresários que têm muitos bens, etc., ela não é verdadeira, até porque nós temos associados que com certeza não oferem no fim do mês o que o povo paga para os vereadores aqui dessa casa. Então não é assim uma associação que está composta, e nós não precisamos nominar aqui os associados, né? Mas no geral é assim, existe alguma coisa que nos une, que faz estarmos juntos, que é o amor pela cultura, o amor pelos animais, o amor pela natureza, o respeito à nossa história. E isso a gente tem feito normalmente. Bem,
Sobre a Festa do Carneiro, nós estamos hoje na 6ª edição. Vejam que o evento por si só é deficitário. Não se consegue fazer a Festa do Carneiro cobrando isso que a gente cobra o pessoal ir lá. Considerando que leva um prato embora, que faz parte do evento, é comemorativo. Considerando a alimentação que se dá, aquilo que se bebe, que vem junto, esse tipo de coisa, não dá lucro se formos fazer. Nós temos, então, nas anteriores, conseguimos não ter prejuízo, mas esse prejuízo só não aconteceu devido às doações e às colaborações que a gente tem. Nesse ano, por ser um ano político, nós tivemos dificuldade com um parceiro nosso muito significativo, que é o governo do Estado, através da Secretaria da Secretaria da Agricultura. O ano passado eles fizeram uma doação para a festa, que fez com que, no fim da festa, tivesse um determinado lucro. E essa parte, que nós chamamos assim de social, para fazermos essa contribuição, ela não está sendo feita direta por nós. Parte desse valor está repassado para a SIUS. Então nós consideramos que a SIUS é parceira, porque ela leva e ela que está fazendo a destinação. Então o ano passado, na festa, foi dado para a SIUS R$ 3.780. E a SIUS, até onde vai as informações que a gente tem, está usando, ou já foi combinado desde a primeira festa, utilizar na construção desse centro de capacitação que está para ser construído lá junto com a SIUS. Então, o que vocês fazem com o lucro? O que vocês usam o dinheiro? Nós, no início, usávamos e fizemos essa sede, que hoje compartilhamos e permitimos, e temos os nossos custos de manutenção. O excedente, a nossa parte social, vamos dizer assim, está sendo dada para a SIUS para aplicação desse dinheiro na construção da casa de capacitação do pessoal. A festa do Carneiro em si, também, por já se chamar, o próprio nome dá para observar que é a festa da ovinocultura. Quer dizer, se nós estamos fomentando o consumo da carne de suíno, de ovinos, nós estamos naturalmente fazendo que os criadores tenham esse seu produto sendo feito propaganda, né? Estamos, afinal, indiretamente promovendo, ou diretamente até, a ovinocultura da região. Isso é um dos pontos também que a festa do Carneiro permite. Com relação à verba que nós pedimos para a Prefeitura, como já disse, em função de o evento ser deficitário. Mas eu fico pensando até se esse dinheiro, ao sair da Prefeitura, sai em função do fomento à cultura, ou se sai do marketing e propaganda, porque afinal nós cansamos de ver na rádio aí dizendo que a Prefeitura é boa, que a Prefeitura faz isso, que deixa de fazer aquilo, etc. O que está se fazendo nessa festa é a confecção de um prato que não tem nome de ninguém lá pedindo louros para a festa, está dizendo que o apoio da Prefeitura Municipal. Esse prato, para mim, pode ser encarado como um objeto de propaganda da Prefeitura. A Prefeitura está dizendo que está presente no evento, que está apoiando e que está... Afinal, isso é uma questão que a Prefeitura que decide, não somos nós. Mas eu vejo até a festa do Carneiro, a participação da Prefeitura, além da questão cultural, a questão até de simples propaganda. Bom, quero fazer assim uma conclusão e depois ficar à vontade para qualquer pergunta, né? Com relação à postura que a associação tem com relação àquilo que faz. Nós somos, na maioria das pessoas, altruístas, filantropos, gente que está aí fazendo as coisas sem
fazer propaganda, sem fazer demagogia, sem vir... Nosso objetivo não é esse. Então, muitas das coisas que a gente faz, elas não estão sendo divulgadas, né? Nós temos, na questão de formação, de até palestras em escolas que a gente faz, ou mesmo lá dentro da casa, na possibilidade da casa ser usada, nós não fazemos isso como um uso de propaganda. Então isso mostra assim a filosofia que a gente tem dentro do grupo. Então o grupo, quero até encerrar dizendo que a gente conhece lá de Mateus capítulo 6, versículo 3, que aquilo que, como disse Jesus, né, aquilo, ao fazer caridade, aquilo que a tua esquerda, tua direita faz, a tua esquerda não precisa ficar sabendo. Então, isso é, em suma, a filosofia do grupo. Não é de fazer propaganda, não é de vir e dizer que estamos ajudando esse, ajudando aquele, porque a gente faz isso muito silenciosamente. Muito obrigada, senhor Arnaldo, pela sua explicação, pela sua informação aí. Parabenizar o vereador Everson Mesquita por ter oportunizado aí esse momento da gente poder conhecer um pouco aí da história dos muladeiros Casco Duro. Parabéns, Everson, muito obrigada mais uma vez, senhor Arnaldo. E agora eu abro a palavra para os senhores vereadores e a senhora vereadora que desejarem questionar, fazer perguntas. Fiquem à vontade, senhores vereadores. Presidente. A palavra está com o vereador Elton. Cumprimentando o senhor Arnaldo Kruczynski, presidente da Associação dos Muladeiros da Rio do Sul, aos demais membros da Associação dos Muladeiros. Realmente, quando deu entrada nessa casa, na semana passada, em relação aos recursos que seria destinado à associação, inclusive foi se não me engano, no mesmo momento em que um pedido foi trocado, um projeto em relação a uma ajuda financeira a um atleta que iria representar a Laranjeira do Sul no Mundial, e realmente este vereador indagou sobre quais serão o destino em relação aos recursos que seriam destinados à Associação dos Muladeiros. O que eu salientei naquela reunião, e torno a salientar, todos os recursos vindo nessa casa, todos os projetos vindo nessa casa, e que ser destinado seja A ou B, todos nós temos responsabilidades de sabermos, né, o que se trata. E o próprio projeto, presidente, ele não consta nada, só consta dos pratos e a vossa explicação, e também com o ofício que veio da CIUS em relação ao destino. Por que nós, no caso, eu toquei sobre essa questão? Primeiro que eu faço parte da Comissão de Saúde, Educação, Saúde e Assistência Social, e as pessoas sempre nos indagam quando se aprova um projeto, o porquê e como que vai. Então faz parte do nosso trabalho indagar e sempre pedir como que se faz essa questão. A questão da Vossa Senhoria muito bem salientou, a questão cultural, essa é uma questão muito abrangente, depende do nível de formação de cada um, conforme o seu entendimento. E cada um respeita-se, né, conforme a formação acadêmica de cada cidadão em relação ao conceito cultural. Agora, o que nós colocamos aqui, eu particularmente, ninguém disse não ao projeto, ninguém desaprovou o projeto, hipótese alguma, até nos comentários nós falamos, realmente tem feito um trabalho muito bonito, inclusive a sexta festa, se não tiver sucesso não chegava a essa edição, né? A gente sabe disso. A única questão que nós colocamos, eu coloquei pessoalmente, não falo por ninguém, falo por mim mesmo, que eu coloquei que realmente a gente teria que saber qual que é o destino, não que vocês vão divulgar ou fazer propaganda, que não é o objetivo da associação. Mas como a Vossa Senhoria já salientou, e eu também fui favorável ao reconhecimento da utilidade pública da associação, inclusive temos mais duas aqui que está com os pareceres favoráveis, como envolve a questão da utilidade pública e como já veio, principalmente a questão da CIUS, que a Vossa Senhoria colocou, realmente é uma das respostas que a gente pode dar à comunidade em relação aos recursos que foram colocados. Então, em hipótese alguma, se coloca de maneira, eu digo, o vereador Elton, de uma maneira que a gente julgou ou fez algum julgamento em relação à questão social, à questão do nível do funcionário X ou Y, ou comparar com o salário dos vereadores aqui. Cada um tem um destino, cada um planeja a sua vida, cada um faz da maneira que bem entender. A única coisa que nós colocamos aqui é realmente a responsabilidade, mas dá o parecer.
Senão não haveria necessidade nem de enviar o projeto à nossa casa. Então, realmente, de alguma maneira, poderia até, nos próximos anos, incluir no orçamento de alguma secretaria a colaboração junto à associação de vocês, não haveria nem a necessidade de passar por essa casa também. Então, simplesmente, o que nós queríamos nós acompanhamos algumas maneiras diretamente indo à festa, conhecemos muitos dos membros, são pessoas idôneas, todas as pessoas que fazem parte, pelas pessoas que estão aqui, mas simplesmente faz o papel do vereador indagar para que nós possamos votar com consciência, independente se lá fora ou aqui dentro no resultado final. Mas é um valor, dizendo assim, poxa, um debate ou de repente é uma indagação por valor de R$ 4.850. Não é questão do valor, simplesmente a responsabilidade que cada um de nós tem sobre isso. Parabenizo. A questão dos valores, em partes, já foi esclarecida em relação à questão da CIUS. O próprio presidente da CIUS já nos colocou em off sobre essa parcela e também já mandou ofício em relação à parte que a CIUS tem. Só queria uma pergunta, do resultado final, que vai uma porcentagem para a CIUS, ou tem um percentual do resultado final que vocês destinam, que no caso lá sobrou R$2.000? Daquilo que sobra efetivamente, essa parte vai para a CIUS, outra parte vai para a associação. E daí vai para a associação para os nossos gastos nesse sentido, no sentido de divulgação da cultura, né? Não, parabenizo e eu saliento, gostaria que a vossa senhoria e demais não entendesse que, em hipótese alguma, foi colocado em maneira de colocar em dúvida qual é o trabalho e de que maneira que vocês fazem, que é uma associação que é a associação de vocês, simplesmente nós não temos o direito de saber, de também querer saber o que vocês fazem. A única questão é que, como o recurso é público e vai até a associação, nós teríamos também que ter um respaldo para que nós possamos dar o nosso parecer e também o voto referente ao projeto. De maneira nenhuma, nós que entendemos que a visão dos vereadores vai no sentido que desaprova a festa. Eu acho importante, nós agradecemos até o fato de virmos aqui, justamente para colocar um pouco mais daquilo, um pouco mais para as pessoas ficarem sabendo daquilo que a gente efetivamente faz, né? E como o porquê que nós estamos lá, esse tipo de coisa. O convite que foi feito, nós agradecemos, inclusive, essa oportunidade que foi dada, né? Que nós estamos aqui agora nesse debate, que eu acho muito proveitoso, porque leva realmente a um conhecimento maior das situações, né? E aproveitar esse momento já para convidar os vereadores para a festa, né? Nós temos aqui, dá para vendermos alguns kits. Senhora presidente. A palavra é sua, vereador Magrão. Fazendo um comentário, então, do que disse o Magrão, a gente acha muito importante esse debate, né? A colocação da posição, eu até não quero entrar muito na questão da imprensa, da mídia, do blog, seja o que for, mas acho que são todos necessários para justamente fazer e desencadear esse entendimento que vem depois da colocação de posições de cada um, né? O que o senhor disse assim, a falta de informação que leva a uma opinião, às vezes errada ou mal formada por preconceito, por alguma coisa nesse sentido. Respondendo a essa questão de ajudarmos entidades mais carentes, vamos dizer, existe sim já dentro da nossa diretoria, que eu até vou deixar, já foi eleito o novo presidente, é o Flávio Trento, nós vamos fazer a passagem final do cargo lá no dia da festa do Carneiro, que ele oficialmente então vai assumir essa posição, porque dentro da nossa filosofia é que haja realmente, efetivamente, uma rotatividade da diretoria, né? Senão fica uma associação que personifica o casco duro não é o Arnaldo, o casco duro não é o Gé, o casco duro não é o Flávio, o casco duro a cada 2 anos, assim como é na prefeitura e diversos cargos, uma rotação dentro da diretoria, porque afinal de contas todos nós nos consideramos muito iguais e todos nós temos muita vontade de fazer parte do grupo assim de uma maneira positiva e participativa. Então essa questão já foi discutida e muito possivelmente o que não se chegou à conclusão é que se doaríamos simplesmente o dinheiro ou faríamos uma ação
comunitária no sentido de ajudar, ou o que foi discutido assim, talvez nós saíssemos um pouco do foco. Se o nosso objetivo é a cultura, nesse sentido, nós teríamos que empregar nesta área. Então, o que poderia ser feito, né? Tivemos muitas ideias, nós vamos fazer um dia de coleta de lixo aí no riacho com as mulas, com as broacas e tal. Então, mas o que vem assim de encontro aquilo, muita propaganda em cima daquilo que a gente faria. Então, foi deixado simplesmente vamos dar o dinheiro, então, mas com certeza, talvez até nesse evento, a diretoria decida, então, se o evento efetivamente for uma coisa que dê lucro, que sobre dinheiro, também é objetivo, né? Nós faríamos então uma distribuição ou aplicaríamos um dinheiro nesse sentido. Eu passo a palavra agora ao vereador Zé Zumari. Senhora Presidente. A palavra é sua, vereador. Senhora vereadora, senhores vereadores, secretários da imprensa, o público aqui presente, quero parabenizar o vereador Everson Mesquita por fazer este convite à Associação dos Senhores dos Muladeiros Casco Duro, agradecer a presença do Arnaldo Krushinski, parabenizar pelas explicações do senhor Arnaldo, também agradecer a presença do presidente Jefferson Pelizari. Eu também só comentar que eu tenho uma preocupação assim também com o projeto, que, por exemplo, o Poder Executivo vem doando mais de 1.000 cestas de Natal nas vésperas de cesta básica nas vésperas de Natal para mais de 1.000 pessoas carentes. Então, e essa cesta ela contém um pacote de biju, um pacote de fubá, um guaraná prude, 1 litro de azeite, 1 quilo de feijão, e esta cesta eu acredito que ela não chega a aguentar vários dias, uma semana, passou as vésperas do Natal, já termina. Então, tem a nossa preocupação, Arnaldo, assim, que tem várias pessoas carentes, sofrendo, e então, e também outra preocupação que eu tenho também não tenho nada contra a associação, até parabenizo pela vem dando exemplo na cultura, vem dando, mostrando, então de parabéns. E também uma das preocupações também é que o município hoje ele passa por uma dificuldade a prestar serviço particular dentro da área urbana. Hoje a nossa prefeitura não está podendo fazer uma entrega de uma caçambada de terra com uma pessoa que precisa fazer uma reforma em frente à residência, por exemplo, aumentar uma área ou aumentar um comércio. Esse dia um comerciante me procurou, então a prefeitura não está podendo fazer esse atendimento particular. Então a gente fica assim preocupado também, que eu penso que o apoio, a ajuda precisa ser para todos, não que a gente vai negar ser favorável ao voto aqui, não sei se você é favorável ou contra, mas a gente tem essa preocupação com outras pessoas pobres que precisam às vezes de uma caçambada de terra e não está conseguindo. Seria isso. Obrigado, senhora presidente. Desculpe, sabe? Pode usar a palavra. Zé, não sei se é a questão, né? Mas a gente vê hoje até a nível nacional. Daqui a pouco não tem dinheiro para a saúde, mas tem dinheiro para fazer um monumento, para fazer uma festa, porque então acredito até que a questão da prefeitura tal, com relação a, por exemplo, que você citou de uma carga de terra, talvez seja mais relativo àquilo que está previsto numa lei, que se pode e que não se pode fazer, né? Então existe orçamento para cada setor, para cada departamento, para cada secretaria. Então é uma questão assim, se existe hoje uma determinada verba que possa ser utilizada na cultura, que esteja dentro da legalidade, a gente então no mínimo tem que tentar, né, tem que pleitear essa verba. Com relação talvez a situações diferentes que a prefeitura, por impossibilidade, pela lei da responsabilidade, pela legislação, não possa fazer, né? Está aberta a palavra, senhores vereadores. Senhora presidente,
A palavra está com o vereador Massuquito. Senhores vereadores e vereadora, cumprimentar o Arnaldo, presidente. Dizer, Arnaldo, de que, como presidente da Comissão de Legislação, juntamente com o relator Caprini e com o secretário Laurici, esse projeto já foi falado aqui. Nós, lá atrás, dentro do orçamento do município, todos os vereadores aqui sabem da luta que foi para nós tirarmos 10 mil reais de cada secretaria, com exceção do esporte, que todo mundo concordou, para nós jogarmos na agricultura, 10 mil reais. Eu vejo aqui, esse projeto, que a prefeita vai tirar da Secretaria da Agricultura do Meio Ambiente. Ponto. Ela pode tirar de qualquer situação, até porque ela tem um remanejamento de 10% do orçamento. Então pode tirar de qualquer lugar. Aliás, menos da saúde e educação. E que esse projeto, como falou os vereadores aqui, não precisaria nem passar por essa casa de leis. Mas a partir da hora que ele passou, para não cair na mesma asneira que nós caímos aqui em relação, sem saber, e os vereadores estão falando na cidade que vereador ou pessoas negaram um dinheiro para o Beraci Ramos de Moraes, que nós conhecemos no nosso judô do Rio Grande do Sul, para viajar para a Europa. Quem é que não quer que o Beira vá viajar para a Europa? Deixa que vá, coitado. E é o representante do nosso judô. Nunca ninguém aqui, nós demos os pareceres favoráveis, sem saber. De que, e no projeto dizia que o atleta tem que ser laranjeirense, diz no projeto, não diz que pode se inscrever para um outro município. Até que a Associação de Judô do Rio Grande do Sul me procurou, eu e o vereador El, um documento que ele estaria registrado na Associação de Atletas de Juventus lá de Cascavel. Bem, pois, nós assinamos aqui o parecer favorável, nós não demos o contrário. Mas a partir da hora que o Executivo viu o que tinha acontecido, porque a Associação também ia falar com o Executivo lá para contar a verdade, porque qualquer cidadão, você liberando um dinheiro desse, e comprovar que está escrito por lá, o promotor público pega, não pega e não tem conversa, dinheiro público. Nada contra o Beira viajar, ninguém aqui, em sã consciência, tanto que o projeto veio de até 10 mil, nós discutimos, veio para 5.500 reais e todos concordaram e nós aprovamos, infelizmente, e daí deu esse documento que a administração mandou para essa casa de lei retirando o projeto. Não foi os vereadores que fizeram, retirou porque estava bem legal. Diante disso, presidente Arnaldo, eu quero aqui dizer que nós, como comissão, e quando se assina, eu até falaria assim, se o nosso jurídico assinar como Comissão de Legislação, Justiça e Redação, dizer que é legal da maneira que está o projeto, vamos botar legal e falar o que é 4 mil e pouco, tá? Tu falou aí, é para cultura, é um monte de coisa. Mas diante disso, mesmo que temos aqui a justificativa, e que agradeço já ao presidente Danilo que mandou os 30%, que é repassado, 30%, como o senhor falou, os outros 70%, seja para a cultura, dentro do próprio conjunto da obra, que é dos muladeiros, mas teria que constar no projeto. O projeto não consta nada. Ele é pífio nesse sentido. Então, se o meu jurídico, da casa nossa aqui, dizer que está legal, nós podemos assinar o parecer de R$4.600 para ajudar numa coisa estrondosa, coisa grande que nós sabemos. E daí a gente fica, às vezes, no discurso aqui, e às vezes acontecem coisas, como falou o Zé, às vezes deixa de fazer algumas coisas, e que, por exemplo, nós temos aqui projetos aprovados aqui, 13 do 5, um auxílio ao seu Benete lá para fazer uma terraplanagem, para dar emprego, né? Até hoje não foi feito, são 3 meses e pouco. Há quanto tempo nós estamos aí pedindo para colocar aquela placa do seu Alcino Camargo lá no Parque Aquário? Não dá, porque não tem recurso. Quer dizer, é uma outra situação. Mas diante desse projeto, presidente, como o senhor falou já, o senhor já explicou, nós sabemos que só tem pessoas idôneas lá, né? Como diz o Marinho, ganho menos ou mais, isso faz parte, né? Mas de que no projeto em si não diz que 30% vai para CILS e 70% é lá para investir em cultura. Perfeitamente nós podíamos remanejar, jogar na cultura e passar o dinheiro da associação, comprar e todos, sem vir para casa. Mas já que veio para cá, o jurídico tem que participar e nós temos que assinar aquilo que está dentro da lei. Eu, com toda sinceridade, só vou fazer o parecer e assinarei junto com o jurídico se ele autorizar. Porque não tem nada que diga que 30% vai para CILS. Nós temos um documento aqui que eu acho que deveria estar já esse documento na administração e 70% não precisa dizer o que vai fazer. É investimento para a própria Associação dos Muladeiros. Beleza? Não tem problema nenhum, mas tem que estar
Aqui vai, senão vão assinar um projeto que não diz nada, e é dinheiro público, e o promotor cobra disso. Então não é nada contra a associação, mas de que se ficar dessa maneira, eu desde já digo que não passará por essa comissão. É claro que eu só tenho o meu voto da comissão, não tenho o voto dos outros, cada um dá o seu, mas que se o jurídico dizer que está legal, vamos assinar e vamos para a votação. Porque da maneira que está, eu acho que o executivo deve fazer um substitutivo e colocar essa situação que o senhor colocou, de 70 para isso, fazer aquilo, jogar para a cultura, e 30 que é para a CIL. Nós sabemos que não é só aquilo, tem mais 367 mil que é para vir uma verba do governo do Estado para fazer essa construção na CILS, e que nós aqui doamos aquele terreno para a CIL para que fosse construído. Então, esperamos que esse projeto, o mais rápido possível, seja normalizado, que nós possamos votar, e de que, para votar, tem que estar constando aqui realmente os 70% e 30% ou 100% destinados para algum destino. Se for para a associação, beleza, para onde for. Só que tem que constar aqui, da maneira que está, não é legal o projeto. Não é legal. Da maneira que veio. Sei que o senhor não tem culpa, a associação não tem culpa, mas de que, já que veio para cá e que não precisaria vir, esperamos aí que em curto espaço de tempo seja legalizado, que possa liberar esse recurso para a associação. Muito obrigado, senhor presidente. Eu passo a palavra agora ao vereador Júnior. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, quero aqui cumprimentar ao senhor Arnaldo, presidente da Associação dos Roladeiros, e a cumprimentá-lo, cumprimento a todos os associados e associadas. Quero ser bem rápido, senhora Presidente, aqui, cumprimentar ao presidente da Associação dos Roladeiros pela sua explanação, foi muito importante. Eu vejo totalmente diferente aqui essa questão desse projeto de lei. Vejo ele como um incentivo por parte do poder público a uma entidade de utilidade pública que fomenta a cultura através de seus membros, aqui fomentando o tropeirismo através de seus atos, das suas caminhadas, que parabenizamos, juntamente com o vereador, ex-vereador Valmir Viola. Aqui fomentamos o projeto de lei criando de utilidade pública municipal, e aqui aprovamos também outros recursos na administração passada, sempre visando o bem comum, sempre visando da melhor forma possível a todos. Eu acho que o município de Laranjeiras do Sul tem que participar, não é só da Sexta Festa do Carneiro, tem que participar de todas as festas que envolvem o município de Laranjeiras do Sul, sendo eles de utilidade pública, de associações que não são de utilidade pública, e que a Câmara Municipal está aqui para fazer a legalização das leis. É essa a nossa função. O projeto de lei ele é muito claro e muito simples, aonde aqui solicita do Executivo o valor de R$ 4.850 para a construção de 1.000 pratos, e Vossa Excelência falou muito bem, serão pratos personalizados com o nome do município de Laranjeiras do Sul, com o nome do Executivo Municipal, leva o nome do município. Então não vejo de nenhuma forma, não vejo nenhuma discussão, não vejo nada de diferente nesse projeto, como tantos outros projetos que aqui nós aprovamos nessa Câmara Municipal, beneficiando a inúmeras comunidades. Comunidades com valores de 5 mil, de 10 mil, de 100 mil, de 50 mil, e vejo dessa forma. Parabenizo pelas suas explicações, acho que foi muito importante essa discussão, esse debate, tirou-se e sanou-se dúvidas de todos. Vejo, e como fui aqui favorável, quando foi solicitado o regime de urgência para aprovação do meu, fui favorável e serei favorável da forma que está o projeto de lei, e não vejo nenhum motivo para que não seja então aprovado mesmo. A questão dos seus associados, de que forma que é feita a associação, de que forma que é convidado seus associados, compete à associação, ao seu estatuto, enfim. E os vereadores aqui, logicamente, todos preocupados com os recursos públicos, e é uma responsabilidade de cada um quando se aprova um projeto dando benefício, dando incentivo a alguma associação. Lógico que temos que saber da onde que vem o recurso e para que serve. Mas o projeto ele foi muito claro, muito bem objetivo, e logicamente terá o meu voto favorável, e desde já parabenizo a associação e sempre conto com este vereador a hora que for preciso. Muito obrigado pelas suas explicações, senhora Presidente, eu devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Júnior. Eu passo a palavra agora ao vereador Everson Mesquita. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o presidente da Associação Muladeiros Casco Duro, Arnaldo Kuczynski, os demais companheiros que o acompanham nesta jornada aqui, que é importante, como ele mesmo falou, de estabelecer este diálogo, se não o debate, pelo menos o diálogo. Eu, apesar de neto de tropeiro, meu avô, que o Arnaldo conheceu bem, o Baldo Ferreira Mesquita, catarinense de Campos Novos, e que viveu, que contava muitas histórias, que viveu um período da história do Brasil, no final do chamado Caminho do Viamão, em que as tropas de mulas, cavalos, mulas, eram transportadas, vamos dizer assim, do Rio Grande do Sul até o estado de São Paulo. Apesar disso, não tenho vínculo com a Associação Muladeiros Casco Duro, não tenho mesmo vínculo político. Tenho vínculo com o Arnaldo, que é meu parente, é meu primo, é meu cliente, é meu amigo, e acima de tudo é um cidadão que exerce a cidadania de várias formas, inclusive na atividade político-partidária. Aqui na Câmara eu faço oposição ao governo municipal, que considero um governo fraco de liderança, que leva muitas vezes a situação que coloca nós, vereadores, em constrangimento, em divergência entre nós. Mas não estou aqui por fazer oposição, portanto, não estou aqui para defender o governo. Sou favorável ao projeto pelas razões que já conheço, como secretário de governo que fui, e que convivi com vários dos colegas aí do Arnaldo, dos muladeiros, do grupo de muladeiros, desde a sua criação, e digo que o governo anterior sempre contribuiu com a festa de uma forma, às vezes, mais volumosa ou mais importante, outras vezes menos importante, mas nunca deixou de contribuir. Acho que a explicação ajuda a nossa decisão, a minha já estava tomada, mas vejo que o Arnaldo Kuczynski, o presidente, esqueceu de duas informações que considero muito importantes, que eu levei em consideração. E que falei isso para ele, pessoalmente, quando conversamos no decorrer da semana passada, sobre essa vinda dele aqui hoje. A primeira delas, a questão da ordem econômica, visto que é importante para qualquer município do Forte de Laranjeiras, o turismo de evento, as festas, assim como o antigo AgroShow, agora mudou do nome, Expo Agro, assim como o Carneiro do Buraco lá em Campo Mourão, enfim, tantas festas que acabam movimentando a economia desses municípios. E outra que considero talvez a mais importante de todas é de ordem moral. A formação do caráter, que eu percebo, isso ainda que não seja muladeiro, do nosso jovem, a convivência familiar que tem de forma muito evidente, muito clara, no seio da Associação Muladeiros Casco Duro. Por isso mesmo, com muita honra que tive essa oportunidade se não de convidar, mas através de uma conversa que tivemos, de referendar a presença aqui do Arnaldo Kuczynski e dos demais componentes aí da Muladeiros Casco Duro. Eu repito, é importante esse diálogo, esse debate, mas entendo que algumas situações são criadas aqui na Câmara por absoluta falta de liderança da prefeita municipal, por fraqueza, como essa situação que vivemos aqui, que não chegou a ser constrangedora, vai ser uma posição eventualmente divergente que teremos, que vai impedir o nosso bom relacionamento, que vem também lá do primeiro mandato que tivemos, 2001, 2004. Também nessa questão que foi citada pelo vereador Bosqueto, do atleta que também conhecemos, eu e o Arnaldo, que tivemos a oportunidade de lá há 40 anos atrás, aprender um pouco de judô. Parabenizo pela tua explanação, parabenizo não só a tua liderança, mas o companheirismo dos demais integrantes aí do Muladeiros Casco Duro. Me coloco sempre à disposição e já de antemão me manifesto
com esta salva feita pelo vereador Darcy Mosqueto, ou sem ela, já me considero, já me manifesto favorável a esse projeto. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador Everson. Mais uma vez, meus agradecimentos, senhor Arnaldo. Foi de grande valia a sua vinda aqui, essa explicação. Foi importante para nós vermos esse pessoal aqui nos prestigiando, isso é muito bom. Nós estamos aqui exercendo a nossa democracia e esta aqui é a casa do povo, senhor Arnaldo. Toda vez que acharem pertinente, todas as vezes que acharem que é necessário, as portas desta casa estarão sempre de portas abertas para recebê-los. Muito obrigada mais uma vez e o senhor fique à vontade. Bem, eu quero fazer então, como consideração final, um agradecimento pela maneira que se expressaram os vereadores, acho que até a maioria positivamente com relação ao projeto, e também dizer que nós, até por formação, respeitamos a posição, o posicionamento de cada um, sendo contrário, sendo favorável. Afinal, essa casa existe justamente para isso, para que a gente possa vir, falar, demonstrar e trazer as informações necessárias às tomadas de decisão, na lei e esse tipo de coisa. Então, muito obrigado, agradecer especialmente o Herves que nos referendou, e pelo tempo que nós tivemos aqui fazendo essa explanação. Obrigado. Obrigada. Darei 5 minutos de intervalo e depois retornamos aí a nossa sessão, continuando aí o nosso grande expediente. Fala já. Fala, Rodrigo. Não, só Silvano. Não. Claro.